Sabe aquela sensação de que o estresse, a ansiedade que a gente enfrenta hoje em dia é diferente? Que não é só sobre as preocupações de sempre, mas tem algo novo no ar, uma coisa mais difusa? Pois é, o mal-estar parece que mudou de cara. Nessa nossa análise, a gente vai usar as lentes da psicanálise para tentar decifrar essa transformação, para entender de onde ela vem e como ela aparece na nossa vida. Para começar, vamos falar de algo que, olha, muita gente vai se identificar. Esses aqui são alguns dos rostos do sofrimento moderno. O esgotamento, o burnout, que vem dessa busca sem fim por produtividade, a ansiedade que não deixa a gente relaxar nunca, aquele sentimento de vazio mesmo com o celular cheio de notificações, e aquela pressão, sabe, quase esmagadora para performar bem em tudo. E claro, a estranha solidão de estar sempre conectado, mas se sentindo sozinho. E para a gente entender esse quebra-cabeça, o nosso caminho vai ser mais ou menos assim. Primeiro, vamos mapear esse mal-estar de hoje. Depois, a gente vai ver como a própria ideia de sintoma mudou. Aí, vamos fundo numa mudança estrutural que está por trás de tudo isso, a tal queda do nome do pai. Vamos ver o impacto disso no nosso corpo e, por fim, como a psicanálise tem pensado o tratamento para essas novas dores. Então, vamos lá, começando pela nossa primeira parte. O que a gente vai ver aqui é uma inversão bem radical. Se antigamente o sofrimento vinha muito daquilo que era proibido, hoje parece que ele vem justamente do que se tornou obrigatório. A obrigação de ser feliz, de ter sucesso, de sentir prazer o tempo todo. Olha só que interessante essa comparação. Lá para Freud, o sofrimento vinha de três fontes principais: os limites do nosso corpo, as ameaças da natureza e as regras da sociedade que obrigavam a gente a abrir mão de alguns desejos. Hoje, o jogo virou completamente. O corpo não dói mais por ser limitado, mas porque ele tem que ser ilimitado, performático. A ameaça não vem mais de um bicho na floresta, mas da tela do celular. E o problema não é ter que renunciar, mas sim a obrigação de estar sempre conectado, sempre disponível. E essa citação, nossa, ela resume perfeitamente o paradoxo que a gente vive. A gente trocou o peso da repressão pelo peso do excesso. A ordem social deixou de ser "você não pode" para se tornar um exaustivo "você tem que". Você tem que ser feliz, tem que se realizar, tem que gozar a vida ao máximo. E é essa busca sem fim que, ironicamente, acaba nos adoecendo. Peraí, se a origem do mal-estar mudou tanto, faz todo sentido que a forma como ele se manifesta também tenha mudado, certo? Então, agora a gente vai ver como o próprio sintoma se transformou. Não é só sobre o que a gente sente, mas sobre como esse sofrimento se organiza dentro de nós. E essa comparação aqui, nossa, ela é perfeita para a gente visualizar isso. De um lado, o sintoma clássico freudiano. Pensa num cofre trancado, um segredo, um conflito entre um desejo e uma proibição que precisava ser decifrado. Do outro, o sintoma de hoje. É mais como uma explosão, um curto-circuito. Ele não está escondendo uma mensagem, ele está mostrando o próprio impasse, a desorientação de viver num mundo de acessos, mas sem uma bússola. E é aqui que vem o pulo do gato da teoria lacaniana. O sintoma, hoje, não é visto só como um problema que a gente tem que eliminar. Ele é também uma solução. Uma solução meio torta, dolorosa? Sim, com certeza. Mas ainda assim, é a forma que a pessoa encontra para organizar o caos interno, para dar algum tipo de contorno para uma satisfação que não tem limite, aquilo que a psicanálise chama de gozo. E isso leva a gente para a pergunta de US$ 1 milhão. Se o sintoma está diferente, o que foi que mudou tão fundo assim na nossa estrutura psíquica? A resposta da psicanálise lacaniana aponta para um conceito que é central e às vezes bem polêmico. É exatamente essa pergunta central. O que aconteceu na nossa cultura que nos tirou de um sofrimento de conflito, de repressão e nos jogou nesse sofrimento de vazio, de excesso? A resposta para a psicanálise está nesse conceito, o nome do pai. E olha, é super importante entender, isso não tem nada a ver com o pai da certidão de nascimento, tá? Pensa mais como uma função, uma espécie de software que instala as regras do jogo na nossa mente. É aquela referência que organiza o que pode e o que não pode, o que é possível e impossível e que ancora nosso senso de realidade. O próprio Lacan, quando escreveu sobre isso, usou uma imagem muito forte e precisa. Ele disse que a falta dessa função cria um furo no significado. É como se a bússola interna que guiava a gente simplesmente quebrasse, deixando todo mundo meio à deriva, um mar de instabilidade. E os efeitos disso? Bom, é só olhar ao redor. A gente vê todo dia. As grandes instituições, as grandes ideias que serviam de guia, elas perderam a força. E no lugar delas, o que surge?
É uma sensação geral de que a gente nunca é bom bastante, uma fragilidade e uma dificuldade imensa de sustentar um desejo por muito tempo, porque a gente é o tempo todo puxado para a satisfação imediata. Tá. E quando as palavras não dão mais conta? Para onde vai essa angústia toda quando os símbolos já não conseguem mais organizar a bagunça? Ela transborda. E o palco principal desse transbordamento, como a gente vai ver agora, é o nosso próprio corpo. Pois é, o corpo acaba virando o palco. A tela onde essa dor que não se consegue falar é inscrita. A dor que não encontra palavras para ser dita, para ser simbolizada, acaba sendo escrita na própria pele, seja na obsessão com a imagem, nas compulsões ou até em atos mais radicais. Essa imagem aqui é muito poderosa, né? Transtornos alimentares, autolesão, compulsões diversas. A psicanálise nos ajuda a olhar para isso não como uma fraqueza ou uma falha de caráter, mas como tentativas, ainda que trágicas, de dar uma forma, um contorno, para uma angústia que de outro jeito seria insuportável. São gritos de um sofrimento que não consegue falar. E para entender isso, a gente precisa de um outro conceito que é chave: gozo. Mas esquece a ideia de prazer, de coisa gostosa, gozo é outra parada. É uma satisfação que vai além do prazer e que muitas vezes vira dor, vira sofrimento. Pensa naquele hábito que te faz mal, mas que você não consegue largar de jeito nenhum. Isso é gozo. O sintoma de hoje é, no fundo, o jeito que cada um encontra para organizar e repetir esse gozo. E essa lógica do excesso, do gozo, está por trás de um monte de quadro clínico que a gente vê por aí hoje em dia. A crise de pânico é um excesso de angústia que explode no corpo. As compulsões são uma tentativa de regular um gozo que saiu do controle. As adições, uma busca sem fim por essa satisfação paradoxal. Ok, a gente já entendeu o mapa do problema, né? O que mudou e por quê. Mas e aí? Como é que a clínica psicanalítica lida com isso? Como se trata um sofrimento que não é mais um enigma para decifrar, mas um excesso para a gente ter que se virar com ele? A direção do tratamento, hoje, se apoia em alguns pilares éticos que são inegociáveis. O primeiro, e talvez o mais importante, é escutar a solução única que cada pessoa criou para si, por mais estranha que ela pareça. O segundo é resistir à tentação de querer consertar a pessoa, de adaptar ela às normas sociais. O terceiro é bancar o tempo do desejo, que é lento, contra essa urgência do mundo por resultado para ontem. E tudo isso, claro, acontece na relação de confiança que se estabelece na análise. E essa frase aqui, ela resume o coração da prática analítica hoje. O objetivo não é arrancar o sintoma fora, como se ele fosse um erro no sistema. É acolher o sintoma como uma criação, uma invenção daquela pessoa. É a partir dele, e não apesar dele, que se pode construir algo novo, uma outra forma de lidar com a vida. E tudo isso, claro, mostra como é fundamental que o analista esteja bem preparado. Não é sobre decorar um manual, mas sobre ter uma base teórica muito sólida para entender o mundo em que a gente vive. É sobre ter a ética de não encaixar as pessoas em caixinhas de diagnóstico, mas de abrir um espaço para a complexidade única do sofrimento de cada um. No final das contas, entender essas novas formas de sofrer é o que mantém a psicanálise viva e relevante. Um lugar não para normalizar as pessoas, para fazer todo mundo entrar na mesma forma, mas sim para que cada um possa escutar o que tem de mais único em si e, a partir disso, inventar o seu próprio jeito de estar no mundo. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Nessa cultura que grita seja feliz o tempo todo, que cobra performance constante, como é que a gente pode abrir e sustentar um espaço para aquilo que é único em cada um de nós, incluindo a nossa dor, as nossas falhas e a nossa capacidade de inventar um caminho que seja de verdade nosso?